Repetindo, então, razões para fazer correlação. Primeiro nós falamos de a primeira, correlacionar a escritura com a escritura pode trazer clareza para passagem que por si mesmo podem ser menos claras. Usei o exemplo da serpente de bronze levantada no deserto, em analogia com a crucificação de Cristo, que quando comparado a escritura com a escritura, a gente compreende o evento do deserto. Segundo, a correlação pode ajudar a identificar erros da interpretação. Às vezes, por ter acesso a uma porção só da escritura, como durante muito tempo houve tradução só do Novo Testamento, tradução só do Antigo Testamento, tradução só de Salmos e Provérbios, porção de um evangelho X, evangelho Y. São vários lugares no mundo que ainda são alvo da missão de tradução de Bíblia, que tem pequenas porções da Bíblia. Então, essas pessoas, por exemplo, ela pode interpretar o texto de Tiago sozinha, sem o auxílio de alguém que a explique, de alguém que teve contato com a escritura toda. Essa pessoa pode entender, através da leitura do livro de Tiago, que ela precisa trabalhar para ser salva. Porque sem ela fazer, ela não seria salva. Enquanto que, quando essa pessoa vem ter contato com a escritura como um todo, desafiada, motivada, ela começa a relacionar um texto com outro, ela vai entender, não, a salvação é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Ela é graça, é dádiva. E como gratidão, eu pratico boas obras que Deus preparou para que eu andasse nela. Então a comparação, primeiro, ela nos traz clareza a passagem que não são tão claras. Segundo, ela lança a luz sobre erros que cometeríamos se estivéssemos detidos só em uma determinada porção das Escrituras. E por último, a comparação, a correlação, a terceira razão para a gente correlacionar é que a unidade da Escritura significa que nosso estudo não deve resultar em uma massa de conhecimentos e fatos isolados, separados, mas um desenvolvimento de uma mente cristã centrada em um relacionamento com Cristo. A correlação nos ajudará a focar nos grandes temas centrais de Deus, trazendo estrutura e ordem para o nosso estudo. A mensagem bíblica é a história reveladora da criação, queda, redenção e consumação. E cada um desses 4 grandes temas são tecidos por todas as Escrituras, como fios de um grande tapete. O que eu quero dizer com essa afirmação terceira é que quando a gente começa a relacionar a Bíblia, a gente começa a perceber essa unidade. Quando a gente começa a relacionar o antigo com o novo, poéticos com histórico, proféticos com o evangelho, quando a gente começa a relacionar, a gente começa a entender que a Bíblia é um todo. E a gente começa a perceber que a nossa mente começa a ser saturada, a ser moldada por esse pensamento de uma unidade, de uma história única, que começa no Gênesis e termina em Apocalipse. A gente começa a entender, olhar para as Escrituras e perceber o desenvolvimento desses temas. Criação, queda, redenção, consumação. A gente consegue perceber que isso impregna, permeia cada passagem das Escrituras. E a gente deixa de olhar, por exemplo, para personagens bíblicos no estudo biográfico em busca de entender quem era Davi, ou quem era Sansão, ou quem era Jefité. A gente começa a olhar para as Escrituras como centrado num relacionamento com Deus, com uma revelação do grande plano de Deus. Então a gente vai entender o que Deus fez através de Davi tem a ver com a criação, queda, redenção e consumação. O que Deus fez através de Sansão tem a ver com criação, queda e redenção. A gente começa a entender tudo como a história de Deus. E essa é a grande chave. É entender que as Escrituras é o livro de Deus, que fala sobre Deus, sobre os grandes feitos do Senhor. E nos revela. É a forma que Deus escolheu se revelar na sua relação com a sua criação. E retornar conhecido de nós o seu plano salvífico. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. É muito difícil, é muito trabalhoso, mas vale a pena. Vale muito a pena. Seguindo então para o nosso próximo slide. Estamos no slide 2.